O Final Level Cast está de volta com mais um episódio. Hoje estou aqui acompanhado dos meus queridos, como sempre, aqui, Márcio Effect, Rodrigo Coelho. Como vocês estão, gente? Por favor, digam que estão bem. Na semana passada rolou aquela tensão, né? Na semana retrasada também. Mas graças a Deus, Dan, na parte que me toca, está tudo bem. Ainda em confinamento aqui, me sentindo dentro de um colchão, tendo gatilho toda vez que eu ouço minhas músicas e entra uma musiquinha de show, etc. Eu não posso ver seriado mais, gente. Não dá. Gente, uma coisa terrível que aconteceu comigo foi assistir a reta final da novela da Globo, que ela foi gravada aí durante a pandemia, né, e tal, e toda vez que entrava em qualquer assunto sobre pandemia, as pessoas de máscara, eu ficava muito deprimido, cara. Foi assim, tá bonita, a novela é legal, muito bem feito, mas muito triste. A gente não precisa disso não, gente. Ô, Globo, a gente não precisa disso, Globo. Mas um aviso, quem assistiu Amor de Mãe, não faça nada do que eles fizeram em relação à pandemia. Nada, tava tudo errado. Tava mesmo. As máscaras usando errado, achando que quem já pegou Covid tá vacinado. Não é assim, tá tudo errado. Ai, Globo. Ai. É, mas no final, pelo menos, eles falavam, né? Tipo, a gente não sabia, não sei o que. Tinha uma nota lá no final do... Tinha um avisinho, Gente, vocês viram a Ana Maria Braga usando uma máscara que simula que ela tá sem máscara, com a máscara no queixo? É muito bom. Eu achei isso maravilhoso. Eu amo a Ana Maria Braga e os memes, cara. Eu adoro quando ela faz meme de Naruto. É muito bom. Sensacional. Cara, hoje a gente não vai falar sobre novela, tá? Nem sobre Ana Maria Braga. Nosso papo hoje é um papo sério, sobre preservação dos videogames, e a gente trouxe um convidado aqui muito especial pela primeira vez no Final Level Cast, nosso querido Felipe Gugelmin, que hoje nós tiramos a dúvida de como fala o nome Felipe Gugelmin, cara. Bem-vindo aqui, espero que eu tenha acertado o seu nome. Opa, obrigado, gente, pelo convite, acertou o nome. É. O Saros que acertou de primeira, inclusive, Dan, parabéns, depois eu mando a medalhinha. Olha. Vou cobrar, hein, vou cobrar. Eu tava me segurando pra não comentar a novela também, porque eu não queria estragar, não dar spoiler aí da minha presença, mas realmente, não use máscara como o pessoal usava lá, que, né, assim, gente, você tá no meio da rua, você não tira a máscara pra dar um beijo na pessoa. Você não dá um beijo. Você entrou no hospital, você não tira a máscara também, sabe? Exato. Espera chegar em casa, sabe? E assim, chega em casa, vai lá, tira a máscara, lava bem a mão, passa álcool em gel, daí você vai pensar em beijar, mas só se a pessoa também for do mesmo ambiente, né? Se a pessoa já morar com você também, né? Porque exato. você não vai achar um estranho na rua, levar pra dentro de casa, tirar a máscara e beijar. Aí também não é legal. Não siga a novela em relação à pandemia. Ignora essa parte, se você assistir a novela. Ignora essa parte. Exatamente. A gente tá sempre falando aqui, né, sobre as precauções que a gente tem que tomar, os cuidados, né, que a gente não pode deixar de tomar, porque, cara, a gente meio que cansa de ter que repetir a mesma coisa pras pessoas, mas a verdade é que a situação não está melhor, né? O Átila falou, uma bomba de Hiroshima por mês. Exatamente. Se puder, fiquem em casa, usem máscara, façam isso que o Gugelmin falou, gente. Lava a mão, usa álcool, leva álcool em gel no bolso. Então, a gente sempre lembra aqui, a gente vai continuar lembrando enquanto for necessário que a gente esteja lembrando, né? Esperamos que não por muito tempo, mas a realidade é muito dura. Isso aí. Gugelmin, como você tá, cara? Como tem sido seus dias aí? O que você tem feito nesse longo período dentro de casa que todos nós estamos passando, né? É uma pergunta complicada, né? Eu acho que, pra não me estender mais no assunto, vou dizer que pro Brasil de 2021, até que eu tô bem, né? Assim, fora as crises de ansiedade e pânico, que a essa altura, né? É normal. Completamente normal. É até esperado, eu diria. Mas tô bem, cara. É impressionante que agora que eu não tô mais oficialmente como jornalista de games, é o período que eu mais tenho projeto pra fazer e menos dinheiro. Ah, incrível. Então, eu tô conseguindo lugar pra escrever, pra participar, assim, que é uma maravilha, nenhum paga, mas tá ótimo pra preencher os dias. É bom ocupar a cabeça, né? Sim. Cara, eu tô reclamando no Twitter, tô vendo Big Brother, apesar do Big Brother, a Season 2 aí não tá mais tão boa quanto a original, né? Agora que trocaram o vilão, todo episódio tem um vilão diferente, então o roteirista ali não tá tão bom, né? Mas é que nem Lost, né, gente? Depois de um tempo você só continua assistindo porque você quer ver o final, né? Já desperdiçou tanto tempo naquilo. Não desperdiçou. Mas... Vai, Lost é legal. Os fãs de Lost estão chorando agora. Mas fora isso, só nos joguinhos. Conseguindo mais jogo do que eu tenho tempo pra jogar e ainda querendo mais. É a realidade de todos nós. Esse aí é um problema comum. A gente tem um episódio aqui sobre backlog, né? E como organizar, como tomar conta do seu backlog. Então fica a dica aí, ó, Gugelmin, pra você ouvir também, ó. De repente ajuda. Ele vai me ajudar com os meus mais de 1000 jogos no Steam. Nossa senhora. Olha, na verdade, cara, o que eu acho que esse episódio, ele é curioso porque o nome dele, né, é o guia do não sei o que lá, do backlog, alguma coisa assim. E ele não ajuda em nada, na verdade é a gente triste, lamentando que a gente tem um backlog gigante e que a gente não consegue. Porque a gente quis retratar a realidade, a ideia é essa, a gente fez um bait ali no título, aí todo mundo clicou e falou, deixa eu ver como que é. E aí a lição que você tira desse episódio é que não tem o que fazer.
É isso. Mas pensem que vocês não estão contribuindo para um backlog, vocês estão a favor da preservação dos games, entendeu? Vocês estão sendo individualmente pessoas que estão ajudando a preservar o game. Gostei. E as memórias dele, viu? Só o convidado fazendo gancho pro assunto do podcast. Perfeito. Não, foi um ótimo gancho, maravilhoso, maravilhoso. Naquele episódio a gente também descobriu que a única pessoa do mundo que é organizada com isso é a Bruna Penilhas. Pelo menos tem a Bruna Penilhas pra salvar a gente, né? Enquanto a gente tá tentando salvar a história dos games, Bruna Penilhas não está contribuindo, tá? Fica aí com essa, Bruna. Sim. Gente, não é consumismo. Exatamente. É preservação. A gente tá pegando tudo que pode pra guardar. Não é porque a gente quer jogar, a gente quer preservar. Exatamente. Eu vou usar essa porque eu comprei hoje mesmo um Ring Fit. Ah, boa. Que isso? E aí, quando eu abrir, ver que eu não tenho disposição pra usar e ficar muito cansado e exausto, eu vou falar, não, eu tô preservando aqui. Isso, é memória. Isso aqui é memória. Não é pra usar, é pra deixar na caixa. Usa de moeda de troca para Pokémon. Vamos conversar sobre isso. Olha aí. Histórias de bastidores aqui de Daniel Schettini e Felipe Gugelmin sobre Pokémon. Isso fica pra outro podcast. Bom, antes da gente partir pro nosso papo principal aqui, que não é sobre Big Brother, nem novela, nem sobre essas outras coisas que a gente tá falando aqui, que são maravilhosas também, mas não é o assunto principal. Peraí, não? A gente te enganou, desculpa, não vai ser sobre Big Brother hoje. Como assim? Até a próxima, Gugelmin, então a gente vai... Valeu, galera, obrigado aí pelo convite, mas eu descobri que eu tenho um compromisso agora. Que é assistir o pay-per-view do Big Brother. Esse é o compromisso de todos nós, né? Mas então, gente, eu queria convidar os nossos ouvintes a entrar no nosso grupo do Telegram, que tá rolando lá direto, todos os dias, a galera a 1000 por hora lá no grupo. Hoje mesmo, cara, me marcaram numa mensagem, e aí eu fui ver a mensagem e era um assunto, mano, que tava virando assim uma rede de informações gigante. Eu fiquei perdido, cara, porque a galera interage muito lá no grupo, né, Coelho? É, cara, é muito bom. Inclusive, eu até convidar o Gugelmin e você pra poderem entrar lá no grupo e contarem lá a história de Pokémon, que vocês me deixaram curiosa aqui. Eu não sei essa história. Que absurdo é esse? Então, por favor, junto com os nossos queridos amigos ouvintes que estão agora entrando naquele linkzinho que tá na descrição do canal, entrando no nosso Telegram, do Final Levelcast, contem pra gente lá, por favor, tá bom? Fica aí. É isso aí. Entrem lá e lembrem de interagir lá com o pessoal. A gente vira e mexe, faz ações ativando a galera. Tem interação do público, né? O público ajuda a gente a construir, tipo, lendo as perguntas da galera, respondendo as perguntas, né? Então é legal. Entrem lá, o link tá na descrição aqui de todos os episódios. Todo episódio tá ouvindo, a gente tá sempre falando isso, então tá sempre aqui o link. Vamos partir pro nosso papo? Vamos. Bora. Let's go. Solta a vinheta, DJ. Eu acho que a vinheta aí tem que ser Deixa os garotos brincar, daquele vídeo lá do André Marques. Nossa, mas aí ele tem que estar na capa. Preservação dos games, André Marques, DJ. DJ com cigarrinho na boca e uns jogos debaixo do braço, assim. Ai, meu Deus. A gente tá perdendo o ponto Essa capa aqui. ia Ai, ser que maravilhosa. Deixa os garotos brincar. A preservação dos games. Pois é, amigos, a gente tava brincando aqui no início do episódio, demos bastante risadas, mas a verdade é que a preocupação é real. A gente vê isso acontecendo com uma certa frequência até mesmo nos dias de hoje, né? Não são apenas games antigos que acabam se perdendo. Então a preservação é um assunto bastante importante, né, Dan? É verdade. A gente fala muito pensando no futuro, né? Quando a gente fala sobre esse assunto. Ah, porque um dia pode acontecer. Mas a verdade é que já tem casos, já tem coisas rolando que levam a essa preocupação, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui. Inclusive, enquanto eu pesquisava, cara, eu descobri um termo que é o abandonware, que é sobre, basicamente isso, sobre os jogos antigos, né? Que são esquecidos pelos desenvolvedores, pelos seus responsáveis. E aí acaba que as pessoas encontram formas de contornar isso, que é a emulação, que a pirataria acaba servindo aí como uma ajuda, né? Pra isso. Mas, Gugelmin, queria perguntar pra você, cara, os jogos, eles realmente correm esse risco de acabar sumindo se a gente não fizer nada pra poder preservar isso a partir de agora? Cara, não só correm, como já ocorreu, né? A gente tem muito relato aí de jogo que ou a gente nunca mais vai ver cópia, ou a gente, na tentativa de resgatar, se percebe que não tem como resgatar de maneira ideal, né? Eu acho que, voltando um pouquinho aí pra geração, mas acho que exemplos muito bons disso são os remasters aí da gente viu de Silent Hill, por exemplo, que na hora que o pessoal foi refazer, percebeu que o código-fonte do jogo original tinha sumido. Tinha ali uma versão mais ou menos feita e que, cara, não tinha jogo completo em lugar nenhum, os caras não tinham como refazer. Inclusive, assim, pra não dizer que a gente tá
tá falando, do jogo Adventure feito nos anos 70, 80, que o pessoal realmente não tinha preservação, é uma coisa que a gente vê que afeta jogos populares, né? Assim, uma das coisas que dizem aí que o Final Fantasy VII, por exemplo, não teve um remaster HD antes de sair o remake, ou mesmo o Final Fantasy VIII ou 9, é que os caras perderam o código-fonte, porque até ali, anos 2000, não era costume você manter isso. Então, não tinha essa preservação aí realmente com a história, de pensar, cara, daqui a pouco aí, esse jogo que a gente tá lançando agora, ninguém daqui a 20 anos vai querer jogar, sabe? Não tinha essa preocupação da indústria. E eu acho que é mais... Hoje em dia a gente tem mais essa consciência, mas mesmo assim ainda tem muito risco, né? Puxando aí pro assunto recente, é justamente o fechamento aí, anunciado da loja do PlayStation 3 e do Vita. Muita gente percebeu, mas quando fechar isso, como é que a gente vai conseguir esses games? Vai ter meio legal? Pra onde que vai isso? Porque, né, a Sony não tem retrocompatibilidade aí com plataformas antigas. A gente vai ter alguma coisinha do Play 2 que foi relançada, tem o PlayStation 4, mas e os jogos ali do PlayStation 1 que tava agora no PlayStation 3, pra onde que vai isso, sabe? Tem muito esse medo. Opa, aqui é o Dan do Futuro e eu venho trazer uma atualização sobre essa situação do desligamento das lojas do PS3, do PS Vita e do PSP por parte da Sony. Acontece que a empresa voltou atrás na decisão de desativar as lojas tanto do Vita quanto do PS3. O PSP continua tendo seu futuro aí já fadado e vai ter a loja desligada, tudo desativado muito em breve. Na prática, o que significa é que a gente vai ter uma sobrevida, essas lojas vão continuar operando por mais tempo, então nós, jogadores, vamos poder continuar tendo acesso a todos os recursos que a PS Store oferece nesses consoles. O que não significa que a Sony não vai desativar essas lojas aí em um futuro talvez até próximo. Ela simplesmente não deu mais informações sobre isso. A gente fala bastante sobre esse assunto ao longo do programa, então é importante a gente falar aqui que a gente não tinha essa informação no momento da gravação. Agora eu vou voltar pro futuro, porque eu deixei o meu feijão no fogo e eu não posso queimar comida, porque senão eu fico sem almoçar, e é importante almoçar, né? Então é isso aí. Valeu, fui! Só queria complementar uma coisa que o Gujamin falou sobre o Final Fantasy. Eu não sabia sobre o 7, tá? Que você comentou. Eu não sabia que o 7 entrava nesse pacote. Mas eu sei da história do Final Fantasy VIII, que quando foi ser remasterizado pela primeira vez, que eles realmente viram que não tinha muitas coisas do jogo ali, muitos assets, muitos dos scripts do jogo havia realmente se perdido. E a Square, ela teve que procurar ex-funcionários da empresa para saber se eles tinham isso em seus computadores, em seus arquivos pessoais. E acabou que eles encontraram, através de muita pesquisa, procurando até ex-funcionários para poder fazer com que o jogo acontecesse. Cara, tipo, isso é tão maluco você pensar que um jogo como Final Fantasy, sabe, a gente não tá falando de um jogo independente dos anos 80, a gente tá falando de Final Fantasy, sabe? Cara, isso acabou de acontecer. O Ninja Gaiden agora vai sair a Master Collection do Ninja Gaiden e eles estão colocando a versão do Ninja Gaiden 2 Sigma, porque a versão original eles não conseguiram recuperar. Agora. Nossa, eu não sabia dessa. O Final Fantasy VII mesmo, as versões aí que a gente tem nas plataformas atuais, é tudo baseado na versão do PC, que a Eidos tinha lançado lá em 97, 98, alguma coisa assim. Tanto que uma coisa que o pessoal nota é que a versão original do PlayStation não tinha as boquinhas que a gente vê hoje quando a gente vai jogar ali no Switch, no Play 4, que era uma coisa que eles tinham colocado no PC e era um bug. Só que os caras não tinham o código original, então, cara, o que tem aí? Tem a versão do PC, então vamos trabalhar em cima. Então, claro, a maioria das pessoas nem nota, mas daí, tipo, não tem a trilha sonora original, os caras tiveram que pegar uma outra versão. Então, tem o jogo, mas não tem o jogo, né? Porque aquela experiência original, quem não tem o disco mais, cara, se perde, assim. E é parte da nossa história também, né? Sim. Total. E assim, se você levar isso pra outras mídias, sabe, tentar transportar isso daí pra uma outra mídia, você imagina, mano, sei lá, um filme como um Casablanca da vida, tipo, você perdeu a trilha sonora original do filme, sabe? Livros. Livros, cara. Preservação de livros é muito importante, cara. A nossa história escrita ali. O tanto que a gente, hoje em dia, perdeu por parte da história de tentar entender um contexto histórico, porque perderam-se livros daquela época. Exatamente. É importante. Videogames são também uma representação da nossa cultura, uma forma de entender nossa cultura em dado momento histórico, né? E em questão do próprio código da programação mesmo, tem um problema de se perder isso, porque aí você perde o raciocínio da época, de como foi feito, como o pessoal desenvolveu as mecânicas, etc. Então, assim, é ruim tanto pra quem produz quanto pra quem consome também, pros dois lados. Nossa, é verdade, ainda tem isso, né? Ainda tem a parte tecnológica da questão. Eu até tava lendo um artigo antes aqui, que era um cara que falava da
da perspectiva de game designer mesmo. Porque game, ele tem uma coisa ainda mais complicada, né? Porque filme, por exemplo, por mais que hoje em dia esteja tudo digital e de repente, pô, eu queria ver, sei lá, Poderoso Chefão, eu só assino Netflix, mas só tem no Prime. Tá, beleza, você vai lá, tem que ter uma outra assinatura, ou você, sei lá, entra numa loja online, compra um Blu-ray, né? Daqui a pouco, acho que as pessoas nem isso mais fazem, mas você tem um acesso fácil. Mas, cara, o jogo é muito atrelado ao hardware também, o que torna ainda mais difícil essa preservação. Que, cara, beleza, a gente vai pegar franquias aí super populares como Mario, como Halo, como, sei lá, God of War. Pô, cada geração os caras vão dar um jeito de empacotar e vender aquilo de novo pra você jogar no teu hardware atual. Mas, cara, jogos aí menos populares, imagina, tem aquele jogo da minha infância que só no Super Nintendo tinha. Cara, você quer jogar hoje em dia, se não era uma franquia popular, ou de repente era, mas a empresa faliu, outra empresa comprou, sei lá, pensa, sei lá, no próprio Bomberman, né, que a Konami tinha comprado e durante muito tempo não tava trabalhando com a franquia. Cara, se queria jogar um Bomberman, cara, só saiu pro Super Nintendo, beleza, tem o Super Nintendo. Putz, mas minha TV atual não é compatível com o cabo. Putz, eu tenho que arranjar uma CRT ou de repente fazer todo aquele lance de cabo SCART, não sei o que. Então, a preservação, ela é muito mais delicada porque envolve vários fatores, né? E a gente sabe que mídia física, principalmente hardware, ele vai degradando e uma hora se perde. Não tem o que fazer, você não vai ter mais CRT, você não vai mais ter o próprio console original, ou, né, quem acompanha esse mercado retro game no Brasil sabe que vai cair na mão das pessoas que vão querer cobrar preços surreais numa coisa que de repente nem era tão rara assim. Então essa preservação mesmo é bastante complicada, especialmente se o jogo que você tá falando não era popular, e mesmo sendo popular ainda assim tem dificuldade, especialmente se você é da Nintendo, né, que daí eles vão tentar te vender de volta e colocar prazo. Agora você pegou no meu ponto fraco. Esse daí não tem como defender, Coelho. Isso daí não tem como defender. Não tem, apenas rage no meu coração pra isso, mas Japano. Desculpa, eu fui lá e comprei a coleção do Mario com dor no coração, mas eu tenho que falar mal. Eu sou a única aqui que não comprou, e então eu posso falar mal sem propriedade nenhuma, ou com muito mais propriedade, porque eu não compactuei com isso. Você não faz parte do problema, né, Márcia? Você é uma pessoa melhor do que a gente, Márcia. Eu super sou parte do problema, porque eu não só comprei, como incentivei as pessoas a comprar. Olha só, isso é pior ainda. Mas ó, eu vou falar, a minha cópia, ela foi parar na mão de Pablo Miyazawa, tá? Então ela teve um feliz destino. Eu me sinto muito feliz com a minha cópia. Tá bom. Agora sim, tá tudo bem. Cara, eu sou um desgraçado, né? Que eu recebi o jogo pra fazer a análise e mesmo assim eu comprei a mídia física. Então, você assim, queria comprar. A graça tava aí, né? Exatamente. Mas, gente, assim, depois vamos falar em off, o Final Level tá rendendo bem, né? Os caras estão aí podendo comprar jogo repetido. Eu não pude comprar, não. O que tá acontecendo aqui desse Final Level? Quem é essa Sugar Daddy, hein? É o Cardoso, é o Cardoso. Todo mundo sabe que é o Cardoso, gente. Todo mundo sabe que é o Cardoso. Então é por isso. Tá rendendo bem pro Dan, ó. O Sugar Daddy Poxa, dele. Cardoso. Cara, mas olha só, eu queria pegar um gancho do que o Gujami falou. Essa coisa da supervalorização de jogos físicos, cara, isso aqui no Brasil é uma verdade tão grande, mas tão grande, que, sabe, as pessoas, elas inventam o que elas acham que é raro, e aquilo se torna raro porque um cara virou e falou que é raro, e aí vira uma bola de neve, sabe? Tipo, há um tempo atrás, há uns anos atrás, você comprava alguns Pokémons do DS, por exemplo, por um preço razoável. Hoje, um bom exemplo é o Soul Silver e o Heart Gold, naquela versão com caixinha. Não apenas a versão com caixinha, as duas versões. Hoje é vendido por R$400, sabe? A versão simples, R$300. Um jogo super antigo, sabe? E a versão completa, com Pokéwalker, é R$600, R$700. Eu tô pegando um exemplo ao vivo. Eu aqui cheguei em Mercado Livre. Shadow of the Colossus, né? Um jogo popular, um jogo PlayStation 2. A gente não pode dizer que é um jogo raro, né? Não. Shadow of the Colossus, PlayStation 2, edição americana original. R$979. Nossa Meu senhora. Deus, gente. Pelo amor de Deus. Eu comprei por R$30 pro PS4, tá, gente? Muito mais vantagem. As pessoas perdem a noção do que é raro. Claro, tem a valorização. Acho que Pokémon é um exemplo que a gente vê que fica caro também fora, mas aqui rola uma distorção da realidade absurda, né? Sim, sim. Muito louco. Porque aqui você fala, jogo de PlayStation 2 original. Pô, R$400 pra mais, porque aqui só teve pirataria. Cara, é muito bizarro. Eu acho que a raridade disso é essa, porque ninguém nunca encostou a mão no jogo original de PS2. Gente, esse é um mercado muito volátil, assim, de preço e completamente manipulável. E eu tenho um exemplo muito concreto que aconteceu comigo. É bizarro essa história, mas é verdade. Que o Wii U é um videogame que ele não tem a rodo no mercado de usados. Tem, é fácil de encontrar. Mas não é aquela parada que tem a rodo.
rodo. E eu fiz um vídeo recomendando as pessoas, né? Bem na época que subiu muito o preço do Nintendo Switch. Eu fiz um vídeo que bateu quase 100 mil visualizações falando pras pessoas, em vez de comprarem o Switch, investirem no Wii U, porque tava baratinho no mercado de usados. E tinha vários jogos, tipo Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 com as DLC, você pode pegar. Além de todo o Virtual Console, que no Switch é uma coisa que as pessoas pedem, né? Mas beleza. No início, você vê os primeiros comentários do vídeo, a galera falando, caramba, é verdade, barato, uma boa ideia e tal. Pô, comprei aqui, não sei o quê. À medida que as semanas foram passando, o pessoal começou a reclamar que tava caro, porque o preço foi subindo por causa das pessoas começaram a procurar. Você fez isso com o mercado de Wii U. A culpa é sua. Cara, em algumas regiões eu acho que isso aconteceu real, porque dá pra ver a timeline, tá lá, registrado no vídeo. É muito louco isso. Coelho é o grande culpado aí de inflacionar. Se você queria um Wii U e não comprou porque tava muito caro, você já sabe quem culpar. Eu acho que já estabilizou de novo, gente. Calma. Olha, mas tem muita plataforma que acontece isso. Eu acho que Game Boy Advance, hoje em dia, você vai comprar, sai mais caro que um DS. Sim, é verdade. Eu acho que pra mim a plataforma que mais... Daí também eu vou entrar nos campos de coisa que não era exatamente popular, mas, cara, o Vita TV. Uma falha completa, ninguém ligava pra esse aparelho, sabe? Tipo, eu tava encalhado. Eu acabei pegando uma, assim, porque primeiro que eu sou trouxa, né? Assim, não dá pra dizer. Mas, cara, eu lembro que, assim, fui no Mercado Livre e tava um dia lá, Vita TV, R$150. Claramente encalhado, assim, sabe? Os caras estavam querendo se livrar de estoque. E, de repente, descobri um jeito de desbloquear o Vita TV. Cara, o Vita TV hoje em dia novo, não sai por menos de R$1.800. Meu Deus. É, mesma coisa o Wii U. Sim. A partir do momento que descontinuaram, virou console raro. Muito bizarro. É, isso é muito louco, cara. E assim, a gente falando um pouco mais de jogos, né, menos de consoles, o Gelmin citou o Shadow of the Colossus, né? A gente tá falando do Mario e tal. E esses são jogos que são jogos grandes e que alguns receberam remasterização, foram relançados de alguma forma. Mas se você pega jogos um pouco mais obscuros, assim, a gente entra nessa problematização de que eles podem, de fato, se perder pra sempre. Um caso famoso foi o do Scott Pilgrim, né? Que foi removido das lojas. Ele era um jogo que não tinha sido lançado no formato físico. Cara, a partir do momento que a Ubisoft tirou, você não tinha mais como jogar o jogo. Então ele desapareceu ali por um momento, né? Agora ele foi até relançado. Esse é um justamente que eu tive problema, justamente porque eu entrei muito tarde na geração do PlayStation 3. Eu durante muito tempo fiquei só em PC, né? E era um jogo que não tinha saído pra PC. E, cara, fui pegar o PlayStation 3 no final de 2013. Nessa época, o licenciamento já tinha acabado. E foi bem na época que saiu o filme, né? Então meio que casou e, cara, acabou o licenciamento, o filme já passou o hype aqui de Scott Pilgrim e o pessoal, não, beleza, não tem mais. É um conceito muito engraçado, né? Tipo, uma coisa digital que não tem mais. Sim. O jogo ele ficou 10 anos fora das lojas. Caramba, muito tempo, mano. Que isso. Infelizmente não é uma situação incomum, né? Porque jogos, assim, claro, a gente sabe que tudo tem a questão do copyright, de durar certo tempo, mas, cara, que jogos, eu acho que justamente por eles envolverem mais coisas, eles tornam cada vez mais complicado, porque, cara, beleza, tem o copyright do criador, lá, o Brian O'Malley. Daí vai ter o copyright da Universal, que era quem tava promovendo o jogo. Beleza. Daí tem o copyright da música do jogo. Então, cara, imagina pra acertar tudo isso, pra realmente continuar mantendo esse jogo no ar, cara, devia ser uma complicação imensa. Acho que é famoso o caso até do GoldenEye 007, que tava quase com um remake completo, que surgiu até esses tempos aí de forma jogável pro Xbox, alguma coisa assim. Cara, que era assim, putz, beleza, de quem que tem o direito de 007? Quem tem direito do filme? Quem tem direito da trilha sonora? Quem tem direito do jogo original? De envolver Activision, Rare, 500 mil estúdios e não se acertaram. Simplesmente chegou a um ponto que tinha tanta gente pra acertar, cara, que não valia a pena você ter certeza de que todos os direitos estão certos pra você conseguir relançar isso oficialmente e o público realmente ter acesso. Então, é bem complicado. Outros jogos que passaram por isso, né? Teve o Turtles in Time, que também é da Ubisoft, né? Aquele remake dele, eu não sei se foi exatamente um remake, uma remasterização, que também desapareceu. Eles tiraram da loja do Xbox e sumiu. E a gente tava até conversando em off aqui, antes de começar a gravar, sobre o PT, né, cara? Eu quero citar esse porque eu sou muito fã do Kojima, como todo mundo sabe. Esse de verdade, esse é um jogo que, assim, eu fico muito chateada dele ter sumido do jeito que sumiu. Porque eu real queria jogar, ter experiência. O único jogo do Kojima que eu realmente queria jogar e simplesmente não existe. Fica a lembrança. A história toda em torno dele, né? Casou com o término da relação do Kojima com a Konami, né? E era um projeto super audacioso, aquela coisa toda. E é uma franquia muito forte, né? Silent Hill, que também já não tinha jogo há um tempo. Então,
assim, tudo isso que forma a história dele fez com que o desaparecimento dele fosse muito traumático, né, pras pessoas. Olha, eu acho que pra mim o que mais pesou, eu que sou super fora desse lado do Kojima, da Konami, etc, são coisas que não eram muito minha área de interesse. Mas pra mim o que mais pesou do desaparecimento dele é que é um dos melhores jogos de terror que existe. Cara, é maravilhoso esse jogo. Eu acho a experiência dele, justamente por ser uma coisa curtinha, do jeito que toda a experiência dele é muito legal. É muito, muito legal mesmo. Eles podiam ter lançado aquilo como um jogo pra você comprar mesmo, não só uma demo. Porque é muito legal. É uma experiência que muitas pessoas estão perdendo de ter. Eu acho isso muito triste. E o mais triste de tudo é que no fim das contas ele foi tirado do ar por vingancinha. Assim, não foi tipo, o jogo tá ruim, não teve uma boa recepção. Não, foi tipo, tá, você não quer mais brincar com a gente? Então tá, eu vou pegar a bola e eu vou furar ela e enterrar aqui no meu quintal. Eu acho que eles deviam ter feito assim, você não quer mais brincar com a gente? Então beleza, eu vou pegar sua bola e vender por R$30. Eu concordo. Tava todo mundo feliz, gente. Sim. Não custava. O dia que a Konami virar e falar, vamos vender esse jogo, as pessoas vão comprar rodo, cara. Nossa, se eles botarem R$200 nisso, a galera vai comprar muito. Nossa, pior que vai mesmo. Mas, por favor, não façam esse jogo e coloquem R$200. R$30, já sugeri o preço. Fala baixo que a Konami pode ouvir, gente. Fala baixo. Mas vocês lembram que enquanto a Konami não tá rendendo isso pra ela, lembra do PlayStation 4, né? Que tinha muita gente que botou a venda e ganhou uma grana só porque tinha PT instalado. O PlayStation que tem PT instalado vale uma grana ainda, até hoje. Sim, é verdade. Nossa, minha história é muito triste. Eu perdi eu formatei o HD quando eu troquei. Nossa, e perdi o jogo. Eu tinha o jogo, eu tinha Play 4 normal, fiz o upgrade pro Pro, eu tinha feito toda a manutenção ali de transferir save, transferir jogo, tava tudo certinho, até um dia que eu tava jogando, acabou a luz. Daí o PlayStation, então... Deu aquele esporro. Você vai restaurar teu sistema aí do zero, né? Porque não vai dar pra recuperar, não. Nossa! Eu achava que isso era uma lenda. Não, infelizmente não. E tem o PT na minha biblioteca, mas eu não consigo baixar. Mas assim, eu sei que tem um esquema hoje em dia que se você usa VPN, se faz umas configurações, você ainda consegue baixar. Ou seja, tipo, tá num servidor em algum lugar e você consegue. Só que você tem que fazer um esquema. Só que assim, quem não tinha baixado, perdeu mesmo. Não tem nem como associar a conta, mas... Isso aí, a gente abre uma porta para um outro tópico, né, desse assunto todo, que é a coisa dos servidores, né? Você falou, Jumin, que ele tá em algum servidor, em algum lugar, mas o que acontece quando esse servidor é desligado, cara? Então, se eu puder trazer um caso muito específico, que é justamente do PC, né? Até brinquei com o Dan em off, assim, do tipo, eu não sei qual jogo que você falou, que, não sei se eu consigo encontrar no console. Foi o Castle of Illusion. Isso, o Castle of Illusion do Mickey, que tinha saído uma época, né? E depois voltaram a vender, ou tava pra sair. Isso. Que daí eu até brinquei por Dan, nossa, imagina se tivesse uma plataforma aí, digital, que desde 2003 tá no ar e nunca sai jogo. Que no caso é o Steam. Mas mesmo dentro do Steam, cara, teve um caso muito claro disso, que foi o Games Windows Live, que foi aquela tentativa da Microsoft de fazer um competidor pro Steam. Tinha BioShock 2, que dependia, que hoje em dia tá no Steam. Mas, cara, os jogos da Microsoft mesmo se perderam. Por exemplo, Fable 3 é um jogo que você hoje em dia não consegue mais baixar os DLCs na Steam. Caraca, e é um jogo recente, não é nem história antiga. Fable 3, cara. Que loucura. Hoje em dia você simplesmente não consegue porque eles fecharam os servidores do Games Windows Live. Nem no Xbox você não consegue esses DLCs? Não, no Xbox você consegue, porque daí é outro lance, né? Ainda não tinha essa coisa de tratar videogame como uma plataforma única dentro da Microsoft. Era tipo, não, a gente trata dos jogos de console desse jeito e os de PC são outra história. Hoje em dia o que o pessoal faz é baixar por fora e fazer mod pra você ter acesso a esses conteúdos, mas o conteúdo em si oficialmente não tem. Inclusive, o fim desse sistema faz com que hoje em dia você não consiga mais comprar cópia do Fable 3, porque ele precisava de um gerador e autenticador lá de código da plataforma, que não existe mais. Simplesmente fechou, e a galera, se quiser jogar, tem no console, ainda bem, mas a versão PC, tipo, sumiu, assim. Cara, é uma coisa super comum até em MMO, né? Acho que o MMO é o melhor exemplo do que acontece, que, cara, beleza, você tem seu World of Warcraft, você tem aí seu EverQuest, né, que ainda tem suporte, mas, cara, quanto MMO menorzinho da época, que todo mundo queria ter seu MMO, não morreu e a gente nunca mais ouve falar. Sim. E morre, e não tem nem questão de, formou uma comunidade. Muitas vezes
vezes não tem, nem a comunidade mais dá suporte. E eu acho que games, além dessa questão dos servidores, eles também sofrem de uma coisa que é muito característica do meio, né? Que é a gente sempre tá buscando a novidade. E isso eu acho que ajuda também no esquecimento dos jogos. Porque, cara, a gente vai ver a cobertura da grande maioria dos títulos acontece muito mais antes do lançamento do que durante, né? Quando você vai lançar, sei lá, o Breath of the Wild 2. Eu acho que Breath of the Wild é exceção porque, pô, lançou em 2017, o pessoal até hoje tá fazendo cobertura. Mas, sei lá, o próximo FIFA. Cara, o próximo FIFA é isso. Tipo, cara, tem toda a cobertura antes. Vai ter jogabilidade, vai ter mudança gráfica. Olha só como esse fio de cabelo tá realista. Lançou, tem o review e pronto, morreu a conversa. E daí já estão pensando, mas e o próximo FIFA e o próximo capítulo? Então, é isso, tipo, muito jogo fica nessa coisa do hype, do lançamento, lançou, qual que é o próximo? Isso também, obviamente, beneficia algumas empresas, né? A CD Projekt deve estar dando graças a Deus que agora tem hype para outro jogo, o pessoal parou de falar tanto do Cyberpunk. Mas, cara, tem muito jogo, é isso, que se não teve impacto no lançamento e não vendeu, também vai ser esquecido, porque é uma indústria que tá muito, tipo, na busca do novo, na busca do melhor, e nisso não se preocupa muitas vezes em preservar a sua história, né? Esse lance de beneficiar a empresa e tudo mais, ele leva muito a gente à conversa da indústria atualmente, que toda está migrando pro digital, né? Existe um movimento que começou, principalmente foi popularizado pela Steam, né? De você acabar deixando de comprar aquela mídia física que a gente gosta tanto, em prol de comprar a mídia digital, porque principalmente em mercados como o Brasil, e se você for fã de Nintendo, você consegue ter acesso no dia do lançamento dos jogos, só se você tiver o digital. A mídia física nem chega aqui, por exemplo. A gente acaba passando por essa questão, né? O que vale mais a pena? A gente ter a mídia física em casa, a gente poder colocar ela no nosso videogame, por exemplo, eu tenho aqui meus Game Boys antigos, ou até mesmo meu Wii. A loja do Wii foi fechada. Eu tenho vários jogos de Wii aqui. Eu só consigo jogar eles atualmente porque eu tenho o CDzinho aqui. Apesar de que nem tinha jogos de Wii pra poder comprar no sistema. Mas assim, nos sistemas atuais isso é uma questão, né? Márcia, você é mais de digital ou de físico, assim? Time digital ou físico? Eu prefiro físico, sempre que eu posso, mas ultimamente eu tenho ido mais pro digital. Depende muito do seu perfil também. Como eu geralmente jogo mais indie, geralmente não tem, então tem que ir pro digital. Mas sempre quando eu posso escolher o físico, eu prefiro o físico. Não sei se é um medo que a gente tem aqui, que né, a internet nunca foi muito boa, e aí 1000 anos pra você baixar um jogo, se bem que agora todo jogo vem com uma atualização gigante, né? Mas é um costume que eu sempre tive, de gostar mais do físico, e também porque eu gosto de pôr na prateleirinha. Mas é conveniente, você acaba pegando o digital porque eles vêm, porque você já tem ali acesso, Game Pass. Eu já começo o Game Pass, que já mata um monte de coisa, né, de você não ir comprar o físico. Fora, acho que uma das coisas talvez que mais pese seja a agilidade de você pegar o jogo, né? Se você tiver uma internet ok, você baixa no mesmo dia e você tá jogando. O físico, dependendo de como você comprar, por exemplo, aqui na minha cidade não tem muito lugar que vende jogos físicos. E onde tem é muito caro. Então, assim, é muito difícil eu achar um preço que vale a pena numa loja física. Então, provavelmente compraria na internet, aí você espera alguns dias pra chegar, e aí, né, tem toda aquela coisa. O digital ainda tem essa vantagem de você pegar na hora e já jogar na hora. Tem mais promoções também. Muito mais. O preço geralmente tá mais em conta. Tem jogo que eu comprei físico, eu acabei nem aproveitando pela demora em chegar. Acho que o Splatoon 2, assim, foi um jogo que eu comprei físico e ele foi chegar mais de mês depois do lançamento. Então, aí o hype já passou um pouco. O perfil do jogador conta muito também. Isso, eu prefiro físico porque eu acho bonitinho na estante, eu gosto de pegar, eu gosto de, né, coisas palpáveis. Mas se a gente for olhar, pelo menos pra mim, pelo lado mais racional da coisa, o digital é infinitamente mais vantajoso nesse aspecto. Eu acho que a maioria das pessoas estão indo pra esse lado também, né? A praticidade, essa coisa toda. Eu demorei muito aí pro digital, muito por conta disso tudo que a Márcia falou, que eu concordo plenamente. Eu gosto do físico, eu gosto de estar na estante, essa coisa toda. Só que eu tinha medo de ir pro digital, cara. Eu tinha medo de acontecer isso, que é o que a gente tá conversando aqui, sabe? De, sei lá, explodir a loja do Nintendo Switch e os meus 80 mil reais que eu gastei em 3 jogos ter ido embora pro ralo, sabe? Eu acho que esse é um problema principalmente de console, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tá vivendo num momento em que a gente sabe, cara, que acabou a geração, acabou a loja digital. Tanto a Sony quanto a Microsoft estão muito nesse esquema. Obviamente que é uma coisa mais recente, mas a Nintendo mesmo. Com o Switch já é a terceira geração seguida que, vai chegar a loja digital, meio que reseta, e assim, a gente não sabe se vai ter os mesmos jogos, e os que vão ter, cara, compra de novo. A Microsoft, de certa forma, me dá esperanças nesse sentido, porque ela tá indo num caminho muito contrário e retrocompatibilidade infinita
infinita e, cara, que você comprou digital no 360 vale até hoje. Já tem o negócio do jogo melhorado no novo, se você tinha. Isso é muito maravilhoso. Eu tô muito acostumado com o digital, justamente é isso, porque eu jogo no PC, né? E o PC, cara, muito pela força do Steam, não tem opção, né? O físico, hoje em dia, você vai encontrar-se muito numa edição de colecionador. Isso se tiver do jogo. Acho que os últimos jogos físicos mesmo que eu fui comprar foi ali, sei lá, em 2013, sabe? Alguma coisa tipo o StarCraft 2, algo do tipo, porque hoje em dia não tem. Tanto não tem que, cara, você vai montar uma máquina aí pra jogar, a maioria dos gabinetes, por exemplo, não tem mais nem espaço pra leitor de disco. Mas, Gujamin, tem uma dúvida. Você que é do PC, tipo assim, acho que todos nós aqui já jogamos no PC em algum momento. Eu tenho um PC aqui que roda, sei lá, muitos jogos até recentes, mas ele não é a minha plataforma principal, assim, tipo, não é a que eu mais gosto de jogar e, por consequência, não é a que eu jogo mais. E você que aparentemente tem o PC como sua principal plataforma, já bateu, assim, na sua mente, tipo, putz, e se amanhã a Steam avisar que vai encerrar? Cara, é um baita medo, né? Porque a gente tem que até esquecer, mas é isso, a gente tem que viver com a consciência de que, cara, pode chegar um dia simplesmente tudo aquilo não é mais seu e tá em termo de serviço, né? Sim. Tem que lembrar que todas as plataformas meio que isso, cara, você não tá comprando o jogo digital, você tá comprando uma licença de uso, assim, você paga pra gente deixar você jogar enquanto esse serviço estiver em operação e for comercialmente viável pra gente, mas, cara, a gente tem a consciência, tanto que tem plataformas e amigos meus que, por exemplo, hoje em dia só compra tudo no GOG, porque lá, é DRM free, você pode fazer o backup e a cópia quando você quiser, e se assim, se um dia o serviço fechar, beleza, você tá jogando o jogo, porque mesmo o Steam, que, cara, é um império bilionário, tá aí há quase 20 anos, sempre tem esse medo, né? Tipo, não tá dando ruim, até que dá. Cara, não é nem o serviço fechar, eu acho que, tipo, a gente viu acontecer uma coisa no mundo nos últimos, 2019, agora 2021, que a gente nunca tinha visto, e isso afetou pra caramba várias indústrias de tecnologia, e a gente tem que lembrar que essas paradas são tudo servidores e são de empresas que são governadas por pessoas. A pessoa, às vezes, não pode tomar conta de uma manutenção ou alguma coisa assim, a empresa não tem estrutura, seja por causa da pandemia, ou seja porque, sei lá, teve uma guerra, caiu um míssil, acabou também. É parte da história que é deletada. Sim. Cara, eu acho muito louco isso, porque eu fico pensando no que vai acontecer, sabe? Isso tudo é muito hipotético, né? Assim, até pra falar aqui pros nossos ouvintes, a gente não tá criando um alarmismo em cima disso, meu Deus, vai acontecer, sabe? Mas, tipo, é uma coisa que existem pessoas que já estão pensando nisso exatamente porque pode acontecer. E acontece, assim, eu acho que, de repente, nem fecha o servidor que você vai poder fazer download. Mas, cara, agora a gente também tá no momento de Game as a Service, que tudo é online, tudo tá conectado. Cara, de uma hora vai fechar o servidor, por exemplo. Um jogo aí que é só questão de tempo até morrer é Anthem, sabe? Beleza, não é um jogo tão legal, todo problemático. Mas, cara, daqui, digamos, 5 anos, você não vai poder ter experiência de jogar Anthem, sabe? Vai ver vídeo no YouTube, vai ter relato, vai ter um monte de texto produzido, mas eu quero ter experiência de como era. Cara, você não vai ter mais, assim como durante muito tempo você não teve a experiência original do World of Warcraft. Cara, aconteceu recentemente com o Disintegration, né? Aquele jogo da V1 Interactive, que, se não me engano, tem a galera do Halo envolvida, e ele era um jogo online que não vingou, e, tipo, acho que, sei lá, em menos de um ano, eles comunicaram que iam desligar os servidores do jogo. Então, tipo, o jogo acabou. Foi pouquíssimo tempo, e já era. Acho que foram 6 meses, assim, alguma coisa bem rápida. Foi muito rápido. Cara, eu agora esqueci o nome, cara, mas tem um jogo que era exclusivo de WiiWare, que eu adorava, eu joguei muito. E é um jogo que ele era de dança, e é diferente de um Just Dance, que você tem que fazer os movimentos, aí você tem um ranking ali e tudo mais. Era um robozinho, era uma parada mais simples. E eu fiquei pensando, cara, ia ser legal eu jogar esse jogo com meu filho. Eu acho que ele ia curtir. E, cara, não dá mais, porque era exclusivo de WiiWare, acabou os servidores, eu tinha aquele jogo, não tenho ele instalado, o nome dele era Helix. Pra quem jogou, fica aí a informação. E já era, tá ligado? Já era, né? Não é que é o alarmismo, é uma parada que já faz parte da nossa... Não, é uma coisa que já aconteceu. Então, a gente citou um monte de casos de jogos, né, que foram tirados por vários motivos. E aí a gente tá só vendo uma coisa que é uma possibilidade. A gente não sabe o que pode acontecer. A empresa pode falir, pode cair um míssil, igual que ele falou. Sim. A gente realmente não sabe. E mesmo tomando todas as precauções, pode simplesmente, cara, beleza, tem coisa digital, comprei no Wii U. Beleza, vai fechar o servidor. Putz, vou baixar tudo, deixar guardado. Cara, mesmo isso, uma hora, falha. O seu console pode quebrar, por exemplo. E aí, o que você faz? Aí você vai comprar um novo e você pode não conseguir ativar o jogo nesse novo. E, por exemplo, agora com o fechamento das lojas do PlayStation, cara, eu confesso,
nessa, eu gastei dinheiro que eu não podia, porque tinha jogo que eu sei que só tem lá, acessível, e que se eu não comprar agora, não vai ter mais, sabe? Jogos tipo Grandia 2, os Personas de luta, tem muito DLC que você só vai ter lá, e some. E mesmo atualização de jogo, cara. Mesmo físico, hoje em dia, cara, putz, vai fechar o servidor. Putz, eu tô com o disco aqui, mas eu não atualizei. Então ele tem um bug ou ele tem uma coisa aqui que tá faltando que eu nunca vou poder ter. Cara, recentemente rolou uma matéria que eu li na Videogamer. O que rolou foi que um hacker, aquele Lance McDonald, ele descobriu que o PS4, né, ele tem uma pilha CMOS. Ela é a responsável, né, por alimentar o relógio interno lá do PlayStation 4 e tal. E aí parece que nos testes dele, ele descobriu que se essa pilha parar de funcionar, você meio que não consegue mais ativar os seus jogos no console. Essa pilha, ela é responsável para que você não sabote os troféus, então você não consegue sincronizar a sua conta sem que essa pilha esteja funcionando, sem que esse relógio interno do PlayStation 4 esteja funcionando. Então você teria que trocar essa peça, né, essa pilha interna do PlayStation 4 para que você possa voltar a sincronizar a sua conta e, por consequência, baixar os seus jogos e ativar os seus jogos no console. Caraca, que loucura. Isso é uma programação que tem no PlayStation 3 também. Tipo, pelo que eu entendi, é uma coisa que se der problema, você pode contornar. Mas eu fico pensando daqui a sei lá quantos anos, sabe? Tipo, será que você vai encontrar isso? Será que isso é uma coisa que você compra na esquina, sabe? Então, isso me lembra muito os amigos que eles pegam placa de arcade pra restaurar. E é muito isso, cara. Tem ali a pilhazinha que, de repente, com a passagem do tempo, ou para de funcionar, daí, não salva mais, mas beleza, muitas vezes você vai só substituir. Ou outra coisa que pode acontecer, essa pilha estourar e destruir todo o hardware ao redor, sabe? Que daí eu vou denunciar a idade, mas quem já teve o Walkman na vida, sabe que uma hora você esquece uma pilha ali, estoura e ferra tudo. Dá pra ser mais jovem, o MP3. Isso é uma coisa que eu fico pensando muito aqui, porque quando eu era criança, a gente tinha essa mentalidade de comprar um videogame novo, vende o velho. Até o 360 eu vendi. Daí em diante eu falei, não vou vender mais nada. Então eu tenho o Wii ainda, e foi o único que sobrou, tadinho. Eu vendi meu Wii e fico muito triste. Os que eu vendi, eu acabei recomprando depois. Então, eu tinha o 3DS. Eu me arrependo muito de ter vendido o 3DS. Eu joguei quase nada, então, tipo assim, eu podia, né, ter deixado aí de vez em quando jogando umas coisas, mas não, vendi. Porque depois pra você recomprar é um saco, às vezes tá muito caro e tal, e, né, não custa deixar ele guardado se você não estiver precisando do dinheiro. E aí, eu fico pensando muito porque o meu Wii tá guardado, não sei nem onde tá, mas, né, deve estar no fundo de um armário, alguma coisa assim. E as coisas, quando elas ficam paradas e guardadas, a tendência delas estragarem é muito maior do que se estiver exposta e eventualmente você ligando. E aí você fica pensando que é tudo muito sensível, até pra você guardar suas próprias coisas. É muito complicado você enquanto pessoa, manter essas coisas guardadas, principalmente de hardware. Com certeza. E assim, existe obviamente um movimento contra isso, né? A gente deu vários exemplos aqui que fazem parte da vida do gamer atual, né? Existem movimentos pra preservar esse tipo de coisa, pra não deixar que a história se perda, né? Se perca, não sei, eu esqueci até. Alguém preserve o meu português, por favor. Se perca. Mas assim, existem associações, existem os movimentos até de emulação, que, cara, é uma questão interessante também, porque tem um jogo de Game Boy Advance, que ele inclusive é do Kojima, olha aí, outro jogo do Kojima, que ele se chama Boktai, The Sun is in Your Hands, que ele vinha com uma fita especial que tinha um sensor de luz e você tinha que lutar contra vampiros. Olha a ideia do jogo, cara. Ele era um jogo pra você se expor ao sol, pra você jogar no pior portátil possível, pra você jogar debaixo da luz do sol, né? Que era o Game Boy Advance. É verdade. Mas aí, a ideia era você sair de casa, recarregar a sua arma com a luz do sol e depois usar ela no jogo contra os vampiros e tudo mais. Cara, vai adaptar isso pra emulador. Tipo, tem que ter um trabalho específico pra esse jogo, para as pessoas terem a experiência. E é bem legal, né? Cara, não precisa nem ir muito longe. O Zelda que você sopra o DS pra poder empurrar as coisas. Cara, o próprio Pokémon de Game Boy Advance, na emulação, a questão do dia e noite não funcionava direito. Não sei se arrumaram, mas eu lembro que era bem isso. Tem um relógio interno que o emulador não consegue reproduzir direito e fica só lá noite eternamente. Aí você não conseguia evoluir o Pokémon que tinha que evoluir de dia. O Umbreon, de noite, no caso. O Umbreon de noite, né, e o Espeon de dia. Isso rolava mesmo. Mas sim, cara, o Coelho dizia sobre a preservação, né, quem está indo na contramão e tentando fazer alguma coisa por isso. Tem a Associação de Preservação lá no Japão, né, que eu não sei se é assim que se fala, mas é JAGSA, eu chamo de JAXA, então vai ser assim que eu vou falar. E eles estão fazendo um trabalho, né, pra poder justamente preservar a construção desses jogos, assim, pra evitar que aconteça o que aconteceu, por exemplo, com o Silent Hill, que o
Gugelmin comentou, ou com Final Fantasy, né, que perderam elementos ali que não tinham os originais, né, pra você poder fazer uma remasterização, pra poder ressuscitar esse jogo. Então, eles estão trabalhando com isso já, parece que desde 2019 que isso tá rolando, e essa é uma associação lá no Japão. No Japão existe uma preocupação um pouco maior com isso, eu acho, agora, né, talvez até por conta desses casos aí que rolaram. E por outro lado, também tem, inclusive, Gugelmin, uma matéria que eu li que você escreveu, de 2018, que falava sobre a ESA, né, que é a Entertainment Software Association lá dos Estados Unidos, que é a responsável pela E3, em que eles se posicionaram contra, né, a coisa da emulação para a preservação de jogos, né. É um troço muito corporativista, né, porque eu até tava lendo uma notícia que, não sei se é tão recente, mas que falava que a Biblioteca do Congresso Americano, lá nos Estados Unidos, tem altas iniciativas de preservação histórica de livros, músicas, filmes e tal, que tava debatendo justamente essa parte dos games. Cara, é que aquela coisa, né, a indústria, ela adora uma preservação histórica, contanto que possa render dinheiro pra ela. Não à toa que geração após geração, principalmente jogo popular, a gente vê remasterização, a gente vê lançamento em coletânea, né? Então, assim, o antigo, ele é legal contanto que possa me render dinheiro. E tinha realmente essa questão da emulação. E daí meio que chegaram a um acordo. Não, olha, beleza, a gente concorda que vocês podem manter os jogos para preservação, contanto que você só possa acessar esse jogo dentro do ambiente fechado, digamos, uma biblioteca ou do museu. E, para isso, você tem que ter o código-fonte desse jogo. Você tem que ter o direito sobre o código-fonte do jogo. Não. Ou seja, cara, eles não estão preocupados com preservação histórica, porque é só dificuldade, sabe? Tipo, mas beleza, como é que você vai conseguir o código-fonte desse jogo? Ou você vai ter que comprar, né? Você vai ter que encontrar o cara que é o dono do copyright comprar, ou muitas vezes não tem. Como a gente falou, cara, tem jogo super popular que o código-fonte se perdeu. Silent Hill, Final Fantasy VII. Muitas vezes o código-fonte de jogos, muitas vezes eles sobrevivem porque alguém fez algo considerado ilegal. Gente, não tem aquela história, isso nunca se confirmou verdadeiro ou falso, né? Existem muitos relatos dos dois casos, de que a Nintendo, quando ela colocou, qual que era o jogo? Eu esqueci se era Super Mario. Super Mario World, que era um emulador. Quando eles colocaram no Virtual Console, o pessoal percebeu que existiam resquícios ali nos códigos e tudo mais do emulador, mostrando que, na verdade, aquela lá era uma versão que tava no site de emulação. Tipo, a Nintendo possivelmente não tinha os códigos do jogo. A Nintendo safada. Baixou. A Nintendo foi lá, baixou tudo do Emu Paradise e depois processou eles. Mas assim, não sabemos se isso é verdade, tá? É bom deixar bem claro. Então, eu falo que muitas vezes a preservação, ela acontece de forma ilegal, no sentido que, cara, não é nem só emulação, né? Muitas vezes tem muita gente que vai lá e compra o cartucho e faz o ROM, digitaliza para preservação, mas mesmo prática de empresa, cara, é isso. Durante muito tempo, o processo de fazer jogo era assim, cara, terminou o projeto, limpa o HD que a gente tem que fazer um jogo novo. Então, muitas vezes, a preservação acontecia do cara, sem o chefe saber, fazia um backup e guardava em casa. Pô, é ilegal, o cara podia ser demitido. E muitas vezes a gente descobre isso, cara. O próprio, eu acho que o Grim Fandango foi um caso desse tipo, que na hora que a Double Fine foi fazer o remaster, ela teve que ir na casa de ex-funcionários da LucasArts e descobriu que o cara tinha uma cópia da trilha sonora que ele tinha feito por conta e não tinha contado pra ninguém, sabe? É essa coisa, tipo, beleza, tem que respeitar a lei e tudo mais, mas a gente respeita demais, em certos sentidos. Cara, a preservação não vem em primeiro lugar. Sim. Eu posso falar um caso curioso de preservação que, mesmo essas associações como a JAGSA, seria muito difícil de você preservar? Tem um caso no Nintendo Switch, nas primeiras versões do sistema do Nintendo Switch, que, vocês sabem, né, daquele gesto clássico do Iwata, né, o presidente da Nintendo que faleceu, que ele colocava as mãozinhas pra frente assim e falava diretamente, né, directly to you. Então, se você colocasse o Nintendo Switch na data que ele faleceu, se não me engano era isso, ou na data que ele nasceu, no aniversário dele, e aí você fizesse algumas coisas específicas e com o sensor de movimento do Switch, você colocasse pra frente assim, imitando o gesto dele, ele liberava o jogo que foi o primeiro jogo que ele havia programado, que era Golf, dentro do sistema do Nintendo Switch. Era um easter egg que tava lá dentro, que a Nintendo nunca admitiu que era proposital. Algum desenvolvedor colocou escondido lá dentro, e depois eles removeram quando essa história explodiu, foi removido do sistema, dos códigos. Ai, a Nintendo é muito no fun allowed, né? Às vezes. Caraca, não é? Gente, eu nunca tinha ouvido falar dessa história, mano. Eu tô aqui impressionado. É uma história muito legal. Muita gente viu isso como um omamori, que são aqueles amuletos que os japoneses têm, que tecnicamente teriam ali dentro o espírito de deuses pra proteger alguma coisa. Teria ali o espírito do Iwata. Só que depois do omamori ser descoberto, se você abrir o omamori, ele perde a proteção dele. Ele é um saquinho fechado. Então
Então, o pessoal vê isso, tipo, abriram o Omamori, não tem mais sentido de estar ali, então removeram. Caramba, cara. É muito interessante essa história. Ou passaram um pano pra Nintendo. Ou passaram pano pra Nintendo, né? Mas como faz, né, pra preservar uma coisa dessa, né? Não tem como, já era. Essa coisa da emulação, dos direitos autorais, é um campo muito complicado, mas como vocês falaram, às vezes é preciso, né? Então, Danda, eu vou puxar uma coisa que você falou lá no começo de Abandonware. O pessoal chama de Abandonware porque, cara, ninguém mais tem direito autoral, ninguém mais quer saber disso. Mas, tecnicamente, a divulgação e distribuição desses jogos é ilegal. A grande maioria deles. Porque não é, cara, a empresa abandonou, o autor deixou pro público. Não, muitas vezes esses jogos estão abandonados porque, cara, ninguém sabe mais que é o detentor do direito, sabe? Tipo, principalmente de jogo antigo. A empresa tal foi comprada pelo grupo tal, que depois foi vendida para tal. Então, muitas vezes esses jogos, eles não estão ali pela bondade do coração. É porque, cara, muitos deles estão presos em tanto rolo jurídico que, cara, a empresa não tem como vender comercialmente antes de acertar. E, obviamente, que o público se aproveita. É o famoso melhor pedir desculpas do que pedir permissão, sabe? Cara, vamos distribuir isso aí, chamar de Abandonware. Quanto ninguém estiver processando, beleza, sabe? Toda a questão é muito complicada de como fazer isso de uma forma que todo mundo tem acesso, ao mesmo tempo que tem as questões legais por trás, e aí, né, tem a pirataria facilitando isso enquanto ninguém tá reclamando tanto. É um caminho muito complicado pra todos os lados. É uma coisa que eu acho que, assim, a gente falou muito sobre a descontinuação da loja do PlayStation 3 e tal, que a gente tava comentando agora. E aí eu tava conversando com uns amigos, né, até conversei no Twitter também, que algumas pessoas perguntaram, cara, mas se desligou a loja lá, não funciona mais, ou como esse caso do PlayStation 4, da bateria, né, lá que acaba e você não consegue, sei lá, com um homebrew da vida, hackeando o console, você conseguiria acessar os jogos, você conseguiria baixar as atualizações que não tem mais como baixar e tal. Nesse caso do PlayStation 4 em específico, que se a bateria parar de funcionar, você não consegue acessar os jogos, mesmo com a mídia física você não consegue acessar. Então, tipo, na verdade, se você fizer um homebrew pra poder rodar o seu jogo físico que você tem, sabe, no seu console que você hackeou, você tá usando o seu jogo que você comprou, só que você tá hackeando o console pra poder fazer com que ele rode. Então, assim, tipo, tá errado? Você tem o jogo, sabe? Então, são tantas camadas aí por trás de hackear o sistema até você clonar um jogo pra poder emular e distribuir de alguma forma pra que esse jogo não morra, né? Que esse assunto, ele dá outro podcast só sobre emulação e direitos autorais. É uma discussão que eu acho que videogames, como é uma mídia muito nova, né? Assim, se a gente for ver comercialmente falando ali os anos 80, né? Console, coisas de consumidor maior. Cara, a gente ainda tem muitas discussões entre o interesse público e o privado, né? Essa questão da preservação acaba sendo muito mais interesse público, que pra empresa, tipo, é sempre 100% errada, porque é pirata, porque você tá violando o copyright, não sei o quê. Mas, cara, pro jogador e pro interesse público, sabe, ter acesso a isso, eu acho que é muito mais importante. Até a preservação, né? Porque muitas vezes o hack que o cara faz no console, a questão do cara criar um servidor particular pra, de repente, um jogo online e assegurar que a comunidade ainda vai estar viva ou que a memória desse jogo tá preservada, cara, assim, será que é errado mesmo? Sabe? Tipo, porque da mesma forma que, eu posso argumentar que, é errado você ir lá e baixar um ROM do Super Mario World porque tem no Nintendo Switch Online, e se você tem um 3DS também tinha como comprar e não sei o que, sabe? Tá facilmente acessível, não é? Obviamente, né? Contanto você tem a plataforma, mas sabe, dentro dela você não vai ter um problema. Mas, cara, daí se eu for falar, sei lá, de Mario's Missing, sabe? Cara, não preciso nem ir longe, se for falar de Metroid, sabe? Que é uma série super conceituada que hoje em dia você não tem um jeito fácil de você jogar os principais capítulos. Como que eu vou argumentar pro cara não emula o Metroid 2 do Game Boy Pocket? É muito complicado. Olha, eu tenho zero peso na consciência de baixar emulador e jogos dessa forma quando a empresa não me dá meios. Eu gosto muito dos Donkey Kongs de Super Nintendo. Você falou. De Super Nintendo! Não venha. Eu Switch, ia pro você Switch, falou Switch. Mas ele não é de Switch, ele é do Wii U. A Márcia gosta muito porque os de Super Nintendo estão no Nintendo Switch Online. Isso, era isso que eu ia falar. Eu adiantei o que eu ia falar aqui na frente. O que eu ia falar é que eu gosto muito dos Donkey Kongs de Super Nintendo, esses que eu gosto, e por muito tempo eu fiquei querendo jogar. E como
eu não gosto muito de jogar em computador, etc, que era onde eu conseguiria baixar um emulador, eu fiquei esperando a Nintendo. E a Nintendo demorou muito tempo pra me dar. Se eles botassem pra vender, eu teria comprado numa boa. Mas a empresa não te dá os meios, então você fica assim, poxa, mas eu quero muito jogar isso, e a empresa, ela simplesmente não me dá nenhuma forma de eu adquirir isso legalmente. E o que você faz nesse caso? Tipo, não tem muita abertura. Realmente, você no Brasil não tem como, porque você ia ter que comprar um Wii U, o Wii U não é vendido oficialmente aqui, até lá fora, né? Eu tô ficando cansado só de imaginar o que eu ia ter que fazer pra poder jogar o jogo. Pois é, não, exatamente. Assim, dá pra fazer? Dá, mas vai valer a pena? Dá. Eu acho que não, é muito difícil. Então, assim, nesses casos, a minha consciência pesa 0. Se eu tiver outro meio pra jogar, e mesmo que não seja legalmente, não pesa. Porque é um campo que você fica assim, você tá sendo privado de algo que, tipo, não é nem que você quer de graça, mas você tá sendo privado de poder ter acesso a uma coisa. Quer emular? Emula. É de bom tom? Não é de bom tom. Eu acho que é, até porque a gente sabe que tem jogos aí que estão perdidos num limbo que a gente nunca vai ver oficialmente. Donkey Kong mesmo, Diddy Kong Racing, Donkey Kong 64, sabe? São jogos que, cara, pra resolver todo o impasse com a Rare e tudo mais, tem esperança, sabe? Mas ainda assim, não é algo que é certo. Que, não, beleza, vai rolar, isso aí vai acontecer. E durante muito tempo, poxa, eu não tinha problema nenhum em emular, por exemplo, jogos como Full Throttle durante muito tempo. O próprio Monkey Island 3, porque não tinha lugar nenhum, você não encontrava cópia usada, não tinha empresa pra revender, cara, emulava mesmo. Beleza, saiu o remaster? Beleza, ó, tá disponível, comprei certinho, joguei de novo, super legal. Mas, cara, eu não tenho dor na consciência quando eu chego pra uma empresa, ó, tá aqui, ó, quero te dar dinheiro, me vende o produto. E a empresa, tipo, cara, não vou facilitar a tua vida. Daí você, beleza, eu vou pro emulador, vou pro ilegal. Mas, cara, se eu quero dar meu dinheiro, se eu quero fazer a coisa certinha e os caras não me dão a oportunidade, mano, vou me virar aqui, não quero nem saber se é legal ou não. Pois é, cara, a gente tá indo pra nossa reta final aqui do Final Level Cast. Esse foi um papo muito legal, cara, que são muitas ramificações dentro de um assunto só, né, e muitas opiniões e muitas questões, assim. Nossa intenção aqui também não era chegar numa resposta de tipo, é certo isso ou aquilo, vamos fazer isso ou aquilo, e sim a gente, né, conversar sobre um assunto que eu acho que é importante que ele esteja vindo à tona, e agora com todas essas coisas que estão acontecendo, que são coisas ruins, infelizmente, de desligamento de lojas e tal, acabou abrindo esse debate. Queria agradecer muito a presença do Gugelmin, cara, por ter topado participar aqui com a gente, cara, você é sempre bem-vindo. Mas antes da gente se despedir, eu queria chamar o nosso quadro, que é o Final Level Cast Indica. Estava com saudade. Coelho gosta, né, Coelho? Eu gosto. A gente sempre indica aqui algum jogo que a gente tá jogando, às vezes a gente sai um pouco da curva e indica outras coisas, mas vou começar com o nosso convidado. Oi. Gugelmin, se tem algum jogo que você esteja jogando agora, que você queira indicar pra galera, um jogo legal aí, que você esteja curtindo? Putz, o jogo que eu esteja curtindo é complicado, porque eu tô jogando cada coisa ruim ultimamente, gente. Peraí, você quer que eu indique um jogo bom? Não existe? Você pode indicar pra não jogar também. Não, mas o que eu tenho jogado até que bastante, que é um jogo que me surpreendeu, na real, é o Immortals Phoenix Rising, da Ubisoft, que era um jogo que eu particularmente não dava nada. Também a Ubisoft não ajudou, né? Falou, galera, tá vendo esse jogo aqui? É tipo Breath of the Wild, só que pior. E ficou tipo, cara, os caras estão imitando Breath of the Wild, pelo amor de Deus. Mas, cara, eu tava numa promoção, vou, não vou, fui, cara, é um jogo muito legalzinho, assim, a inspiração ali em Breath of the Wild tá muito clara, mas, cara, ele é bem diferente, assim, um jogo muito mais direto, com um combatezinho mais leve, ele não é tanto sobre exploração, sabe aquele jogo que, cara, você joga 10 minutinhos, putz, tem uma recompensa, você joga mais 5, tem outra, então ele é muito nisso, assim, quando você só quer jogar aquela coisa mais, a cenoura na pontinha da vara, que de 10 minutos você consegue dar uma mordidinha ali, putz, legal, vou continuar, então ele é bem gostosinho e é bonito e tem uma jogabilidade legal, assim, é um jogo que eu me surpreendi bastante, assim, até tô jogando mais do que o Valhalla, que é uma série que eu gosto muito de Assassin's Creed, e eu acabei deixando ele de lado pra jogar bastante o Immortals. Cara, esse jogo é realmente bem legal, e ele tá na sua imagem de capa do Twitter, né? Ah, sim, eu sempre deixo o que eu tô jogando mais na minha imagem de capa, então no momento é o Immortals, assim, que tá me divertindo mais. Legal, legal. E você, Márcia? Eu queria só falar que, diferente do Coelho, eu não gosto tanto desse quadro porque ele me dá uma ansiedade de ver que eu tô jogando muito pouco. Nesse momento, eu tô jogando um jogo que chama Tricô. Você pega 2 agulhas, uma lã, e aí você faz
faz um negócio com a mão. Esse é o único jogo que eu tô jogando no momento, gente. Também serve pra desenvolver skills de defesa pessoal, né? É, também. É ótimo. Desenvolve muitas habilidades. Você tem aí sempre com você uma arma e pode confeccionar casacos e cachecóis. E é tipo um RPG, né? Você vai evoluindo, aprendendo cada vez mais. Isso, exatamente. Você vai desenvolvendo novas habilidades, novos poderes. É incrível. Ele lembra um pouco Animal Crossing no crafting, né? Você pode fazer crafting das coisas. Assim, o céu é o limite. É só você aprender. Eu fiquei sabendo que a experiência de uso, assim, o tutorial não é muito intuitivo. Outras pessoas têm que te ensinar. É um jogo que... ele é de puzzle também. Então, você precisa descobrir como jogar. Ele é o Dark Souls do artesanato? É basicamente isso, porque você tem uma agulha gigante, que já assusta aí, 2 na verdade, e aí você se vira pra saber o que tem que fazer. O jogo não te dá instrução nenhuma. Mas, ô Márcia, a comunidade do tricô, ela é insuportável, fica obrigando você a fazer tricô igual ao Dark Souls ou não? Eu prefiro não entrar nisso. Mas é um jogo também que ele te dá danos físicos reais. Nossa. É uma experiência muito imersiva. Eu recomendo pra todo mundo. Tem que fazer curso também pra aprender a jogar esse jogo. Tá aí, Dan, ó, igual Monster Hunter. Tá bom, beleza. E você, Coelho, o que você tem jogado, cara? Primeiramente, a hora que a Márcia começou a falar, eu tava levando a sério, achando que ela tava falando de um jogo. Você já tava jogando no Google Tricô. Não acredito. É sério? É sério, porque, tipo, já... imediatamente eu pensei no Trickle, né? Aquele... Do Last Guardian. do Last Guardian, exatamente. E aí eu pensei, enfim, joguinhos puzzles, aí logo eu percebi, tá? Porque eu também não sou tão perdido. Gente, esse jogo não tá no Game Pass, desculpa, infelizmente. É uma pena. Galera, olha só, eu tô jogando bastante Monster Hunter também, mas, olha, tem 2 joguinhos, um que eu quero focar, mas outro que eu quero citar, Pac-Man 99, tá? Pra começo de conversa. A gente já falou muito aqui no Podcast que a gente é viciado em Tetris 99, e Pac-Man 99 não fica muito pra trás não, tá? É bem legal. Eu ainda não joguei, cara. Joga, Dan, é interessante. Ele é um Tetris 99 um pouco mais evoluído, porque tem mais coisas pra você fazer de decisão, assim, em termos da mecânica de Battle Royale. É legal, você vai curtir, pode jogar. Tá bom. Então fica a recomendação aí, Pac-Man 99. Mas, cara, Haven é um jogo bem legal também, que é pra jogar de casal, principalmente, porque você realmente joga de 2. Pra jogar sozinho, você vai alternando entre os personagens, mas é de boa também jogar sozinho. E é muito fofo. Pra quem não tá ligado, é um jogo que ele realmente se foca bastante no relacionamento entre os 2 personagens principais. Tanto que ele já começa com os 2 se pegando e tendo uma conversa, né? E você vai meio que flutuando em campos de gramados ao som de uma música bem relaxante. Não é um jogo muito difícil. Se você tá controlando o homem, a mulher te segue, né? Se você tá controlando ela, o cara vai te seguindo. Mas se você tá, tipo, em dado momento flutuando e os 2 ficam juntinhos um do lado do outro, eles seguram na mão um do outro. Eu amo o jogo que tem mecânica de segurar na mão. É fofo, cara. Você tá jogando de casal, vocês vão sincronizar naturalmente pra andar juntos e ficar andando de mão dada no jogo. Então é um jogo legal pra você jogar de casal, porque em dados momentos eles começam a conversar. Aliás, o jogo inteiro eles ficam conversando. E você às vezes tem opções de diálogos, e aí você meio que escolhe, você vai vendo o desenvolvimento daquele relacionamento ali junto com a pessoa. Essa é a principal mecânica do jogo, né? Recomendo Haven aí. Tem alerta de gatilho? Tem alerta de gatinho. Então tá bom. Pra pandemia, se a pessoa tá solteira. Pros quarentenados. Então tá bom. Mas se deu saudade de um relacionamento, tá aí, ó. Meu Deus. Você não precisa jogar o jogo de pombos pra isso, Márcia. Pode jogar Haven. Bom demais. Tudo bem. Bom, eu tô jogando Monster Hunter. Márcia, eu traí o movimento. Ai. Eu fui seduzido por Monster Hunter e o coelho venceu essa. Ele estava certo. Aí, Márcia, desculpa aí, tá? Eu venci essa. Pois é. Tudo bem. Quanto mais jogos sendo amados, melhor. É isso. Perdemos um soldado nessa luta, Márcia, mas eu tô gostando, então é o que importa. Eu tô jogando bastante ele tá tomando bastante meu tempo. E alternando, assim, um pouquinho, eu tenho jogado Pokémon Let's Go Pikachu, que é um jogo que, cara, na época que saiu eu fiquei um pouco revoltado, porque ele era muito fácil, meio simples demais em algumas coisas. E hoje eu tô vendo com outros olhos, ele é um jogo bem bonito, é um jogo que, na simplicidade dele, ele acaba entregando uma nostalgia legal, e é um jogo agradável de jogar. E agora eu tô jogando com aquela Pokébola, sabe? Então, ele ganha outras camadas, mas nenhuma dessas duas é a minha indicação. O que eu queria indicar, na verdade, é uma parada que tem super a ver. Vocês estão notando que ele tá fazendo cheat, né? Porque cada um anteriormente falou de um jogo só, ele tá chegando no terceiro já. O Coelho falou de 3, cara. O Coelho falou de Monster Hunter, Pac-Man. Eu ia mencionar que o Monster Hunter, eu tô muito na vontade de jogar esse jogo, porque estão falando que é extremamente bom, mas eu já tô com o Bravely Default 2 comprado no Switch, que eu mal toquei, assim, mal comecei. Ah, esquece isso. Esquece Bravely Default, joga Monster Hunter. Não, então, só que eu tô pensando, não, esse Monster Hunter vai ser no PC. Eu vou esperar. Ah, verdade, tem. Ano que vem.
Ah, que mané PC, vem jogar com a gente no Switch, vem ser feliz. É isso. Gugelmin, eu vou te dar uma dica. 2021, Dan, ser feliz, não tem como, entendeu? Você venceu essa. Olha só, eu vou te fazer uma recomendação então, Gugelmin. Ouve o Final Level Cast sobre o Monster Hunter. Pronto. Você vai ser convencido. Se não for por nós dois, vai ser pelo PH. Vai ser convencido. Pode deixar. Mas, cara, a indicação que eu queria fazer, na verdade, não é um jogo, é um livro. Ele se chama Archeogaming, uma introdução à arqueologia nos videogames, que tem bastante a ver com o assunto que a gente conversou aqui. Ele é um jogo que não... Ele é um livro que não é muito fácil de encontrar aqui no Brasil. Pra falar a verdade, eu não procurei, eu peguei o PDF e eu li um pouco, eu não terminei de ler ainda. Peraí, você recorreu à pirataria? Não, no Kindle. Ah, pirataria no Kindle, talvez? Aí eu já não sei. Eu gostei muito desse conceito, tipo assim, não, eu não pirateei, porque eu joguei direto na plataforma, não foi direto. Esse livro, inclusive, aparentemente ele não tem em português. Ele não tem em português, ele não é muito fácil de achar também por aqui. E a versão em capa dura é $150. Estamos encurralando Dan e jogada. Não tô indicando mais nada, tá bom? Esqueçam essa indicação, tá? Pode apagar aí, ô Zabuzeta, corta tudo isso aqui, esse quadro inteiro, tá? Corta tudo. Não quero mais saber de tricô também. Que isso? Eu vou confessar que o tricô que eu tô fazendo, eu também não comprei. Eu achei a linha aqui na gaveta e a agulha. Então tá perdoado. A sua avó te autorizou usar o tricô dela, Márcia? Então, não é dela. Era da minha mãe. Eu catei, minha mãe olhou e falou assim, vocês estão usando as minhas agulhas? E eu falei, são suas? Não sei. Pirateou o tricô. Olha, em clima de pirataria, a gente vai terminando esse episódio. Gente, desculpa, mas eu acabei de encontrar esse livro na Amazon. Ai, vacilo, meu irmão. Eu tô com o link aberto aqui. Eu ia falar, mas o Gugelmin foi mais rápido, vai. A capa comum está R$172. Caro, né? Mas assim, livro importado, dólar em alta, a gente pensa. A capa dura, ela está R$1.845. Não, mas aí você pensa, não, pô, o Dan tem o Kindle, né? Pô, vai comprar um digital, economizar, baratinho, né? Pô, muitas vezes aí, quando o livro é importado, R$10, né? Vamos no Kindle. No Kindle está R$164 a sua recomendação, Dan. Muito obrigado a todos que ouviram o episódio até aqui. A gente volta semana que vem. Quem quiser saber mais sobre esse livro, não procure. Manda uma DM pro Dan que ele te passa o esquema. Manda lá, @Ricardo Nauts. Ele vai explicar. Ele vai te falar direitinho. Exatamente. Pergunta pro Ricardo lá no Twitter, que o Ricardo é nosso saque. Pode perguntar, reclamar qualquer coisa, você vai lá. @Ricardo Nauts, pergunta pra ele que ele sabe o que é. E a gente vai ficando por aqui, que a gente tem que encerrar aqui o nosso tempo. E eu não falei sobre o livro. Ninguém sabe do que se trata o livro. Não. Agora eu tô curioso. Desculpa arruinar a sua recomendação, mas é uma introdução para a arqueologia dentro dos videogames. Como é que é isso? Então, na verdade, cara, é um conceito muito interessante do Andrew Reinhardt. Ele é um arqueólogo que se dedicou à arqueologia digital. E ele conta, assim, né, até onde eu li, que a arqueologia, ela também pode ser feita dentro dos mundos dos videogames, porque eles são reflexos de fatores culturais de seus tempos, sabe? Sei lá, você vê, por exemplo, um The Last of Us, a vida, que você acha um pôster do Uncharted numa loja, sabe? Ele fala sobre esse conceito nesse livro, que é muito interessante. E isso tem muito a ver com o assunto que a gente conversou aqui, das coisas não serem preservadas, as coisas de seus tempos, ou seja, jogos mais antigos e tal, que se perdem, e aí você perde o poder até de estudar dessa forma, vamos dizer assim, a arqueologia desse jogo, que pra você estudar a arqueologia de um jogo, só jogando ele, né? É muito interessante o conceito, assim. Eu comecei a ler meio que pra estudar um pouquinho, e acabou que eu fui ficando realmente interessado pelo negócio. Infelizmente o livro só tem em inglês, né? E pra comprar ele físico ele é muito caro. Mas aquela capa dura, hein, gente? Na estante ia ficar tão bonita. Não, eu sou um adepto da mídia física, então eu já comprei o meu de R$1.845, comprei 3 cópias. Ele só não queria revelar, era isso. Era vergonha de falar. Exatamente. Não quero parecer uma pessoa que tá, né, sobrando dinheiro. Ele é muito humilde, gente. Parem de pegar no pé do meu Danzinho. Gugelmin, deixa suas redes pra galera poder te seguir, cara. Seguir seu trabalho, poder trocar uma ideia com você. Gente, vocês podem me encontrar lá no neofusion.com.br. Projetinho aí com o Arthur Pieri, com o Dácio, com o Pedro. Tem uma galera aí lá, neofusion.com.br. Eu tô mais no campo de reviews lá. É um site mais focado em reviews e opinião, não tem tanta hard news. Então, volta e meia eu tô escrevendo pra lá. Vocês também me encontram no Overclock Podcast. Eu acho que o único podcast só sobre PC Gaming. Não deve
deve ser do Brasil, mas acho que eu conheço, pelo menos. E é incrivelmente difícil arranjar pauta, por mais que a gente grave quinzenalmente, a gente pensa, poxa, a gente fala só de PC, é complicado, mas estamos lá gravando aí. Inclusive fica o convite pra vocês também, né? Futuramente, se vocês quiserem participar. Obrigado. E vocês podem me encontrar principalmente no Twitter, no @KioBR. Eu sei, parece que é algo criado por alguém de 15 anos de idade, e realmente eu fui. Eu só não mudo porque, infelizmente, eu perco o selo do verificadinho, né? Que é pra isso que a gente luta, pra isso a gente tem Twitter. Mas procura lá Felipe Gugelmin, acho que é mais fácil do que vocês irem pelo meu @. E lives na Twitch também, no twitch.tv/Felipe Gugelmin. Boa. Cara, muito obrigado mais uma vez por ter topado participar aqui com a gente. As portas estão sempre abertas pra voltar e a gente trocar altos papos aqui. E a gente vai ficando por aqui, né, Coelho? É isso aí. Muito obrigado, Gugelmin. Muito obrigado, Dan, Márcia, meus queridos amigos. Foi um papo maravilhoso hoje. E toda quarta-feira, às 10 horas da manhã, temos um novo episódio do Final Level Cast. Mas claro, não esquece de deixar aquele follow, aquele likezinho, sei lá, o que quer que seja na sua plataforma favorita ali de podcast. Isso ajuda bastante e, inclusive, ajuda você a receber a notificação e não esquecer. É isso aí. Até semana que vem, amigos. Tchau, gente. Valeu, galera. Valeu, tchau, Obrigado. tchau. Valeu. Este podcast foi editado pela Maremoto.